Muito bem, bem-vindo à aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre alguns casos clínicos didáticos em refração. Eu sou o Dr. Fausto Stander, esse aqui é o slide, a capa da aula de hoje. Sou preceptor do curso de Ótica e Refração do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre e vamos ao que interessa. Hoje a gente tem uma série de casos clínicos. E só para contextualizar aqui, nós temos dentro do curso, o módulo 3, que é o módulo de prática clínica, e nós falamos no capítulo de estruturas oculares, refratometria, prescrição clínica, prescrições especiais, lentes oftálmicas, algumas situações especiais, e a aula de hoje, ou o capítulo de hoje, que são os casos clínicos didáticos em refração. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos direto aqui ao primeiro caso. Então nós temos aqui uma criança de 7 anos que veio à primeira consulta por causa do desempenho escolar duvidoso, recomendado pela professora. São casos comuns no consultório em que a gente tem... Opa, estou me organizando aqui no meu script. Em que a gente tem crianças que até enxergam, mas não vão ter um desempenho na escola tão adequado quanto o esperado. Será que é pela visão? E é essa dúvida que a gente, como oftalmologista, deve responder. São casos bastante comuns na pediatria. E aí o estagiário fez a acuidade visual dela, encontrou sem correção 1,0. O que se faz a seguir, né? Aí o estagiário fez o teste de lente dinâmica, eu botei em cinza claro aqui, depois eu comento sobre isso. Lentes planas, visão de 1,0. Isso significa que a criança está apta para voltar para a escola? Ou falta alguma coisa aqui? E é claro que é uma pergunta induzida. A gente tem que fazer a refração estática e a gente encontra daí na refração estática e no teste de lentes estático que com 1,5 de hipermetropia a criança é 1,0. E aí vem a pergunta aqui. O que fazer? Prescreve, não prescreve, só orienta, não orienta, o que fazer? Na verdade, se eu pegar todas as crianças de 7 anos e fizer o exame sob cicloplegia, o que eu vou encontrar é isso aqui, uma dioptria e meia, duas, é o que a gente encontra em todo mundo. Em outras palavras, essa criança não tem nada diferente que vá me deixar preocupado. E a maneira como eu explico isso para a família ou para a escola, eu costumo dizer que, para a família, imaginar como se fosse temperatura de termômetro, graus positivos e graus negativos e o zero. Se a gente pegar todas as crianças aí de 5, 6, 7, 8 anos, aí eu dou a idade que a criança tem, é normal que a gente encontre, as crianças estão nessa faixa aqui de 1, 2 graus. É normal que a gente encontre essa quantidade de hipermetropia. A tendência disso é ir diminuindo com o crescimento até chegar a zero na idade adulta. Então essa velocidade de regressão, ela tem que acontecer. Se a criança estivesse no zero hoje, eu ficaria preocupado porque essa regressão vai me colocar ela numa faixa negativa que vai precisar de óculos. Então, nessas condições, eu tenho a tranquilidade de dizer que a criança está exatamente na média e que isso não vai me trazer problemas tão cedo. E aí, às vezes, eu uso expressões que a família entende do tipo, pode tirar o couro dela na aula, está apta para estudar. Não é por causa da visão, podem ser outros problemas daquela insinuação de que é falta de atenção ou falta de interesse. Ou muitas vezes eu digo assim, olha, está enxergando muito bem, pode tirar 2 carteiras de motorista, uma para cada olho. São frases que a gente usa no consultório para transmitir a mensagem de que está aprovado. Tá bom? Então esse é o caso número 1. E a mensagem aqui é que nem todo desempenho duvidoso na escola é por causa de óculos. A maioria não é. Caso número 2. Uma criança de 4 anos veio à primeira consulta por causa do irmão míope, que veio trazida pela mãe, né? No exame a gente encontra no autorrefrator, passou na triagem, fez o autorrefrator, deu menos 1,5. Faça a acuidade visual sem correção, encontro 0,7 no teste de figuras, porque é uma criança de 4 anos, as figurinhas só vão até 0,7. E aí o estagiário fez um teste de lente dinâmica, encontrou meia dioptria de miopia e a criança continua enxergando 0,7. E antes de fazer a pergunta, eu tenho que chamar a atenção aqui. Não, vamos lá.
Qual é o passo que falta aqui? Essa é uma pergunta retórica, evidentemente a refração estática e demonstra 2,5. E no teste de lentes estático ela aceitou até 2,75, 0,7 de visão em ambos os olhos. O que deve ser feito aqui? Qual a conduta a tomar? Primeiro, o autorrefrator ele tende a miopia, então esse 1,5 de miopia é um espasmo de acomodação da criança, ela não tem essa miopia. E o teste de lentes sem correção já me dá essa informação. Um míope de 1,5 não enxerga 0,7, ele enxerga 0,1, 20/100, ele não enxerga 20/30. Isso, na verdade, já me dá essa desproporção entre a quantidade de visão e a refração propriamente dita. Existe aí uma disparidade. Ou ele não é míope, ou ele não enxergou tudo isso. Segunda informação, o teste de lente dinâmico nem faz, isso é perda de tempo, não traz informação, só traz confusão. No estático, aceita mais 2,5, que é perfeitamente normal para uma criança de 4 anos, está dentro da média. Uma das coisas que eu explico que as mães ou as famílias entendem muito bem esse é um grau esperado para as crianças, temperatura de termômetro, grau positivo, grau negativo, a criança tem que estar numa faixa de 1, 2. Mas existe uma variação, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Mais ou menos como o percentil de tamanho e peso. A criança tem o percentil 50, tem o percentil 75, tem o percentil 90, mas está dentro da média. E aí eu explico, olha, está no percentil 80, no 90, mas está dentro da média. A família entende isso muito mais facilmente do que eu dizer, toda criança é hipermétrica e tal. Esse é o grau da criança, o tamanho da criança. Um exemplo que eu uso no consultório. Se eu vou medir a altura da criança, vai dar o quê? 1 metro, 1,10 m? É muito baixinho, tem que tratar isso aí. Não, a criança vai crescer e isso vai mudar. A criança vai crescer, o grau do olho vai mudar e vai chegar a 0 na idade adulta. Esse é um grau normal de criança e está dentro do percentil normal, 95, 70, 50. Eu ajusto o valor para aquele caso. E aqui tem uma segunda informação importante, que uma criança de mais 2,75 continua enxergando 0,7. E por que ela não foi adiante na visão? Porque a tabela de optotipos acaba em 0,7. Talvez se eu tivesse testado até 1, ela enxergaria 1 ou 1,5. Por isso que eu prefiro a letra E no teste de visão, que eu consigo ter optotipos menores padronizados. Tá? Então, qual é a mensagem aqui? Primeiro, o autorrefrator dinâmico, ele miopiza. Todo autorrefrator miopiza. Estático, a gente consegue, de certa maneira, bloquear um pouco a miopização, né? E essa relação entre figuras e optotipos que é importante. Tá bom? Caso número 3. É uma criança de 3 anos com queixa de estrabismo convergente intermitente de 15 prismas mal compensado, ou seja, é um estrabismo intermitente que aparece, traz queixas. Acuidade visual 0,7, refração estática, a gente já aprendeu a pular a dinâmica em pediatria. Opa! E aí, o que fazer? Prescreve ou não prescreve? A gente tem que entender a relação entre hipermetropia e estrabismo. E isso é dado pela relação CA sobre A. Para cada quantidade de acomodação, existe uma certa quantidade de convergência, na proporção de 3 a 5 prismas para cada dioptria de acomodação. Então, uma refração de mais 1, a acomodação de mais 1 vai convergir 3 a 5 prismas. E isso provocaria uma diplopia que não acontece porque a fusão encaixa isso de volta. Então, por isso que os hipermétricos não têm diplopia ou não têm estrabismo. Porque existe uma convergência acomodativa e uma compensação dessa convergência acomodativa pela fusão. Chamam isso de divergência fusional, embora não exista divergência, existe menos convergência. E aí, no caso, 15 prismas, eu vou ter que relacionar isso com a refração. Então, vamos dizer que sejam 3. De 3 para 15 vai dar mais ou menos 5 prismas de convergência para cada dioptria de acomodação, o que está dentro da normalidade. A gente precisa sempre entender se esse componente
esse componente acomodativo vai gerar desvio ou não. E normalmente a regra de ouro aqui é em torno de 3. Acima de 3 dioptrias de acomodação, tende a ter um desvio convergente não compensado. Importante aqui nesse caso é avaliar o quanto de acomodação que pode estar gerando essa convergência. Por exemplo, quando a gente faz a refração estática e sob cicloplegia, portanto, sem acomodação, a criança não desvia, significa que a acomodação interfere. Ou, sob cicloplegia, sem acomodação, a criança desvia menos, essa mudança é por causa da acomodação. Então, esse é o componente acomodativo do desvio. E é isso que vai ser resolvido quando a gente prescrever lentes. Então, nesse caso aqui, essa informação clínica vai fazer diferença. Sob cicloplegia, zero desvio, com os óculos, zero desvio. Sem acomodação, zero desvio. Sob cicloplegia, não mudou, com os óculos não vai mudar. Então, não prescreve. Tá? Então, a gente sempre tem que prescrever somente o componente acomodativo do estrabismo e não tentar resolver um estrabismo motor com óculos. E via de regra, aqui o número, vamos dizer assim, que vai acertar na maior parte das vezes é 3. Refração, hipermetropia de 3 para cima, acomodação maior que 3 dioptrias, tende a provocar uma descompensação suficientemente grande do estrabismo para a gente prescrever. Abaixo disso, dificilmente eu prescrevo. Esse caso aqui é um caso duvidoso, e aí todos os casos duvidosos, eles, vamos dizer assim, não têm uma conduta tão certa, e pode ser que a prescrição faça a diferença, pode ser que não. O teste terapêutico, prescrever e avaliar depois, pode trazer essa informação. Mas o ensinamento aqui é, eu preciso saber sobre cicloplegia o que muda, porque isso é o que vai mudar depois que eu prescrever. Caso número 4. Criança de 4 anos veio para a primeira consulta por causa de um estrabismo convergente intermitente, alternante, comitante, de mais ou menos 25 a 30 prismas. Ou seja, um desvio aqui relativamente relevante. Sempre teve estrabismo, mas nunca teve condições financeiras de consultar. Ela veio agora para a consulta, uma acuidade visual de 0,7, provavelmente feito com aptotipos de figuras. Um teste de lentes dinâmico que não traz nenhuma informação, só traz confusão. E uma refração estática de mais 2. E o teste de lentes estático de mais 2, ela vai a 0,7, só não vai a 1 porque a minha tabela de figuras não tem 1. Senão ela iria a 1,0. A pergunta aqui é, prescreve ou não prescreve? Aqui falta uma informaçãozinha clínica, é o quanto que esse desvio mudou sob cicloplegia. E eu presumo que não tenha mudado nada, e nesse caso é certo que não prescreveria nada, porque 2 dioptrias de acomodação vão, na melhor das hipóteses, ser responsáveis por um desvio de 10 prismas. E todo o restante, 15 a 20, ele é motor, ele não é acomodativo. E, portanto, esse paciente não vai resolver o seu desvio com a prescrição de lentes. Eu vou precisar de tratamento cirúrgico do estrabismo aqui nesse caso. Tá? Então, aqui é a regra que eu já falei no caso número 3, mas hipermetropias menores do que 3, principalmente em desvios maiores, eles não têm a menor influência no resultado do desvio. E ele passa a ser muito mais motor do que acomodativo. Caso número 5. Uma criança de 4 anos veio na primeira consulta por causa de um estrabismo convergente, intermitente, alternante, comitante, mais ou menos 25 a 30 prismas. Ou seja, uma criança que sempre teve estrabismo, mas nunca teve condições financeiras de consultar. E na refração sem correção é 0,7. O estagiário ainda faz o teste de lentes dinâmico, que não traz informação, só traz confusão. Mas na refração estática, a gente encontra um teste de lentes estático também de mais 4. E a criança vai a 0,7, só não vai a 1 porque não foi testado com optotipos da letra E. Qual é a conduta aqui? Prescreve ou não prescreve? Aqui, muito provavelmente, essa refração, e aí teria que fazer a medida do desvio sob cicloplegia ou sem acomodação, muito provavelmente a prescrição total da hipermetropia vai resolver aí em torno de 20 responsável por 20 prismas do desvio. E os outros 10, muito provavelmente, a
o alinhamento fusional consegue resolver. Então, esse estrabismo que ele é intermitente por causa da acomodação, muito provavelmente ele vai passar a se comportar muito melhor e a gente consegue resolver esse quadro sem precisar de cirurgia. Aí a chave é a relação CA sobre A para cada... Esse é o ensinamento do slide. Para cada dioptria de acomodação, eu vou ter um X de convergência, na proporção de 3 a 5 prismas de convergência para cada dioptria de acomodação. Aqui no caso, 4 vezes 5, 20. Sobram 5 a 10 prismas para fusão, que é perfeitamente factível e provavelmente a fusão nesse paciente aqui vai conseguir manter o paciente, o desvio estável. Caso número 6, criança de 3 anos com queixa de estrabismo de 60 dioptrias prismáticas. No exame, a acuidade visual dela é 0,7, a refração estática é mais 2,5. 0,7 a gente já sabe que não chegou a 1 porque não testou da maneira correta, e acertadamente tiraram o estagiário da jogada, fizeram a refração estática e acharam 2,5. A conduta aqui é, do ponto de vista de refração, prescreve ou não prescreve? E a resposta é muito simples, a gente vai prescrever o componente acomodativo. E aquele componente não acomodativo do desvio eu não vou prescrever. Um desvio de 60 dioptrias prismáticas, ele é muito mais motor do que acomodativo. Então, eu prescrever 2 dioptrias, 3 dioptrias para esse paciente, eu vou corrigir 15 prismas do desvio. A grande parte, a grande maioria do desvio, ele não é acomodativo, ele é motor. E para isso, cirurgia. O grande erro que alguns colegas fazem aqui é prescrever os 2,5, fazer a cirurgia e depois tirar os óculos. Olha, a cirurgia foi tão boa que deu para tirar os óculos. Quando, na verdade, nem precisaria estar prescrito. E quando eu trabalho com o planejamento cirúrgico, considerando esse componente da acomodação, eu sei que se eu prescrever esses 2,5, eu consigo corrigir em torno de 10 a 15, portanto, o meu planejamento cirúrgico do estrabismo vai variar entre 60 e 10 a 15 a menos do que 60. Eu vou corrigir 45 no plano cirúrgico, 50 no plano cirúrgico. E eu posso passar um pouquinho, hipercorrigir um pouquinho, que eu compenso isso na acomodação. Então, isso muda um pouquinho o raciocínio do planejamento cirúrgico do estrabismo. Mas o fato é que existe um componente motor, aí de 50, 45 prismas, que esse é o planejamento, e essa diferença de 10 a 15 ela é acomodativa, e eu vou usar isso depois da cirurgia, prescrevendo mais ou menos na refração, para fazer o alinhamento fino desse componente acomodativo do estrabismo. Então, o ensinamento aqui é, na refração, eu não vou prescrever o componente não acomodativo do estrabismo. Eu só vou prescrever o componente acomodativo, relação CA sobre A. Caso número 7. Criança de 5 anos com estrabismo divergente, comitante, intermitente, mal compensado, de 25 prismas, ou seja, é um XT intermitente mal compensado. Acuidade visual sem correção de 1,0, teste de lente dinâmico. Nesse dia aqui o estagiário não faltou, ele veio e quis trabalhar, fez um teste de lentes plano em ambos os olhos. Aí o residente foi lá e cicloplegiou, ou o médico foi lá e cicloplegiou, estático plano. Um teste de lentes estático plano. Qual é a conduta aqui? Só para lembrar aqui, para efeitos de raciocínio, que a relação CA sobre A normal é de 3 a 5. E eu prescrever uma lente que vai gerar uma acomodação, também vai gerar uma convergência. Então eu estou usando a mesma relação CA sobre A, nesse caso aqui, para criar o efeito adverso da acomodação intencional, para neutralizar uma tendência de desvio divergente e fazer com que a convergência acomodativa compense isso. Então eu vou usar na proporção aí de desconto, que é o que a gente diz, eu vou dar uma receita com desconto de até 3 dioptrias, porque isso vai gerar até 15 dioptrias de convergência, e os outros 10 vão ser feitos pela fusão. Ou seja, se eu tenho um estrabismo divergente intermitente de 25, significa que a fusão consegue fazer até 25, mas toda hora ela perde a fusão e o paciente desvia. Se eu uso uma parte dessa convergência acomodativa para diminuir o desvio, ou seja, ele acomoda e desvia 25 menos 15,
A fusão não tem que mais compensar 25, tem que compensar 10. E ele se torna um desvio muito mais estável. E eu consigo manter o paciente alinhado orto sem cirurgia. A grande questão é que à medida que o paciente vai ficando maior, ele vai ficando intolerante a acomodações excessivas. Então eu não consigo usar essa opção muito longe na infância, na adolescência. Até os 10, 12 anos, 13 anos, eu ainda consigo ter uma acomodação de 3 sem muitas queixas. A partir daí, a tolerância acomodativa vai diminuindo e a minha capacidade de usar essa opção de tratamento vai ficando mais limitada. O ideal é que a gente consiga, nesses casos, reduzir lentamente esse desconto da acomodação a cada troca de óculos. A cada ano, por exemplo, eu baixo meia dioptria. E aí, em 6 anos, eu vou escalonando isso para chegar a 0 perto dos 12, 13, 14 anos. Tá? Mas eu não posso seguir com um desconto de 3 a partir dos 12, 13, 14 anos, porque isso vai gerar mais astenopia e menos aceitação do óculos, e, portanto, eu vou ter que tirar de supetão, e, portanto, o paciente não vai ter essa labilidade fusional. Então, a cada troca de óculos, lentamente a gente vai planejando diminuir o desconto para chegar a um desconto de 0 ou quase 0, perto dos 12, 13, 14 anos. Então, aqui é importante o ensinamento de usar a relação CA sobre A a nosso favor, mesmo nos estrabismos divergentes, e aí usando a relação CA sobre A para fazer a convergência. Caso número 8. Criança de 6 anos consulta por uma revisão pediátrica pré-escolar. Acuidade visual 0,3, ortotrópica, ela não desvia, e uma refração estática mais 6. A pergunta aqui é: prescreve ou não prescreve? E se prescrever, quanto prescreve? Então vamos lá. Uma criança que tem acuidade visual de 0,3 nessa idade, com essa hipermetropia, ela está amblíope. E eu preciso, na ambliopia, dar as condições ideais do olho para ele desenvolver a visão. Então, nesse caso, eu preciso prescrever. Sem dúvida nenhuma, prescrição. A pergunta é: quanto de prescrição? E aí eu uso o raciocínio ao contrário. Eu preciso, sabendo que eu preciso dar as condições ideais. Se eu deixar essa criança acomodando 6, eu já sei que ela não acomoda 6, ela vai ficar amblíope. Se eu prescrever 1 e deixar ela acomodando 5, provavelmente esse 5 seja muito para ela. Então eu tenho que deixar ela acomodando 4, prescrever 2, ou deixar ela acomodando 3 e prescrever 3, deixar ela acomodando 2 ou acomodando 1, ou prescrever tudo. Quanto menos acomodação, mais longe eu estou do risco da ambliopia, mais perto eu estou das condições ideais. Então, a regra aqui a orientação é prescrever tudo. E quando a gente fala em total, quer dizer total com uma pequena margem de segurança. Quando, por exemplo, vamos imaginar que seja exatamente 6. Se eu prescrever 6, ele vai estar com a visão corrigida para longe, acomoda para perto, está tudo bem. Se eu errar para menos, prescrever 5,75, essa criança vai ficar com 0,25 de acomodação residual, acomoda e está tudo bem. Se eu prescrever 5,5, está tudo bem. Se eu prescrever 5,25, está tudo bem. Agora, se eu errar para o outro lado e prescrever 6,25, ela vai ficar míope de 0,25, tudo bem para a ambliopia, mas tudo ruim para o dia a dia da criança. Ela não vai gostar tanto assim dos óculos. Agora, 0,25 para uma acuidade visual de 0,3 vai fazer diferença. Agora, se eu prescrever 6,5 ou mais, isso tende a ficar ruim para a criança, por uma visão longe, para perto fica tudo bem. Combate a ambliopia, mas não é um óculos prescrito da melhor maneira. Mas existe uma certa labilidade aqui. Se eu prescrever 6, ou 6,25, ou 6,5, está quase no ideal. Errei para o lado errado, mas não vai comprometer. Se eu prescrever 5,75, 5,5, errei para o lado certo e também não vai comprometer. Tá? Então existe uma amplitude aí que está tudo bem. Quando a criança é menor, por exemplo, 1 ano ou meses, eu errar para o lado da miopia, errar para o 6,5 ou para mais, não é nem um pouco ruim, porque o mundo da criança é um mundo de perto, e isso, vamos dizer assim, traz inclusive alguma vantagem. Toda a questão aqui é que eu vou prescrever uma lente de mais 7, por exemplo, e aí vai ser, do ponto de vista óptico, vai gerar aberrações ópticas de distorção periférica, de magnificação, de percepção do ambiente que são indesejáveis.
Então eu tenho que colocar isso também como um ingrediente na balança. Tá? De maneira geral, aqui, prescrição total para essa criança. Bilateral e deixá-la usando. Provavelmente algum olho vai melhorar mais rápido do que o outro. Eu posso associar junto à oclusão algumas horas por dia de um olho ou de outro, principalmente aquele olho que está desenvolvendo menos, para que ela consiga desempenhar o mais rápido possível. Tá? Mas a prescrição total. Caso de ambliopia típico, prescrição total. Caso número 9. Adolescente do sexo masculino, 15 anos, baixa visual na escola e reclama de que no fundo da sala ele não consegue enxergar tão bem. Então ele tem uma acuidade visual de 0,3, um autorrefrator dinâmico, ainda o estagiário estava presente aqui nesse dia, passou no autorrefrator, fez um teste de lentes, achou que 2,5 realmente era a visão. E qual a conduta aqui nesse momento? Essa é uma pergunta retórica, a resposta é: vai cicloplegiar. Mas eu já vou comentar sobre a informação que tem aqui. Sobre cicloplegia, menos 1, teste de lentes estático, menos 0,75, menos 0,50 a 90, acuidade visual de 1,0. Quanto prescrever? Menos 2,5, menos 1, algum outro valor? E essa aqui é uma informação importante. A proporção entre a acuidade visual que o paciente tem e a refração que ele apresenta. 2,5 de miopia não dá 0,3 de visão. 0,3 de visão é menos 1 de miopia, menos 0,75. 2,5 de miopia vai dar 20,400, 20,200, uma visão muito pior. Então, existe uma desproporção entre o 0,3 e o autorrefrator dinâmico. E aí a gente já sabe disso, o autorrefrator dinâmico tende à miopização. Eu preciso não considerar tanto essa informação, mas considerar mais a refração estática. E a estática vai me dizer que ele tem mais ou menos 1 de miopia, um pouquinho de cilindro. Isso aqui eu posso usar um equivalente esférico para escrever menos 1, para escrever o astigmatismo. É muito variável, é irrelevante aqui para o raciocínio. O fato é que a refração estática vai me dar o estado real de refração do paciente. Tem um ponto importante aqui, que muitos colegas fazem a refração dinâmica e talvez em vez de menos 2,5 ache menos 2 e prescreva menos 2 e o paciente goste de menos 2 e está tudo bem. Como que isso dá certo? Por que que isso dá certo e por que que então esses colegas defendem a refração dinâmica? Por causa, desculpe, da tolerância acomodativa. É normal, nessa idade, que a maioria das crianças ou adolescentes acomode em torno de meia dioptria ou uma dioptria na refração estática. A maioria dos adolescentes dessa idade são levemente hipermétropes, porque vai chegar a 0 na idade adulta. Então ainda existe um resquício da hipermetropia da infância que está chegando a 0. Então, uma certa capacidade acomodativa todos têm. E eu usar um pouco dessa capacidade acomodativa não vai fazer mal nenhum. Vamos dizer que para efeitos aqui didáticos esse adolescente tenha menos 1. E eu erre para o lado da miopia e prescreva menos 0,75. Ou seja, esse 0,25 que falta, ele vai ficar míope e vai ficar desconfortável. Se eu errar para o outro lado, ele é menos 1 e eu prescrevo menos 1,25, esse 0,25 ele acomoda e vai ficar tudo bem. Então, se eu vou errar para o lado da acomodação, porque existe uma tolerância acomodativa. Então, se ele é menos 1, eu posso ultrapassar esse limite em 0,25, em 0,50, em 1, em 1,5. Eu posso avançar um certo tanto que o paciente vai compensar isso com acomodação e tudo bem. Se eu errar demais, aí ele vai reclamar de astenopia, que os óculos não estão bons, que está desconfortável, que cansa e tal, que prefere tirar os óculos para ler, coisas nesse sentido. Se eu errar para prescrever menos, ele vai ficar completamente insatisfeito, porque para longe melhorou, mas não muito. Ele tem a sensação de que não está tão bom. Então, é por isso que os colegas da refração dinâmica acertam, porque eles entram numa margem de segurança da tolerância acomodativa. O grande problema e a grande crítica é que eles não têm conhecimento de quanto que eles avançaram dentro da acomodação. Se tivessem prescrito 2,5 para esse paciente, ele ia provavelmente se queixar de astenopia em pouco tempo. Quando a gente faz a refração estática, a gente sabe exatamente qual é o ponto que o paciente está. E o quanto eu quiser eu posso entrar, sabendo que eu posso entrar aí para cada idade uma quantidade diferente nessa tolerância acomodativa. Então me dá muito mais segurança para entender o raciocínio clínico de quanto prescrever em cada situação. Por isso a refração estática ela é muito superior, porque ela me dá muito mais informação. E depois eu jogo isso dentro na hora da prescrição, eu posso prescrever menos 1,5 e o paciente
tá bem? E tem uma grande vantagem, porque a gente sabe que pelo crescimento até os 20 anos, essa miopia vai aumentar. Vamos dizer assim, o grau ele vai para a tendência miópica, né? Então, se eu prescrever -1, daqui a pouquinho o olho dele cresceu, a miopia aumentou e esses óculos estão fracos. Se ele tem -1 e eu prescrevo -1,5, a miopia dele vai aumentar e os óculos vão durar mais. Então, esse é um argumento que o pessoal da refração dinâmica defende, que né, não precisa trocar os óculos tão cedo. Mas a gente, na refração estática, já sabe quanto que está e sabe que pode prescrever com uma certa quantidade aqui de tolerância acomodativa. Então, eu também controlo isso, sabendo qual é a estática do paciente. Então, a refração dinâmica tende à miopização, os colegas que fazem a refração dinâmica vão prescrever miopizado, a gente que faz a refração estática vai saber qual é o ponto do paciente e o quanto eu estou entrando na zona de acomodação e quanto que isso interfere na tolerância acomodativa. Isso traz uma bagagem de experiência muito grande para aqueles momentos em que eu pego um hipermétrope com queixa de astenopia para saber se ele está naquela tolerância acomodativa que é a astenopia responsável ou não. Então, entender a refração estática nos míopes me permite prescrever a astenopia dos hipermétropes com muito mais tranquilidade, tá? Então, caso número 10. Paciente de sexo masculino, 18 anos, veio para trocar de óculos, passou no vestibular, agora está com queixa de cefaleia. Ele usa 2,5 de miopia. A acuidade visual dele é 0,3. Refração dinâmica menos 2,5. E, obviamente, a gente vai precisar saber o quanto que ele está nessa faixa de tolerância acomodativa, o quanto que essa cefaleia é astenopia ou não é. E na estática, no teste de lente dinâmico, menos 2,5 ele enxerga. Na estática, menos 1. No teste de lentes estático, menos 1,25. A pergunta aqui é, quanto prescrever? Troca, não troca? O que está acontecendo aqui? E a resposta aqui é muito simples, e eu sempre acerto isso quando eu falo para os pacientes. O outro doutor que te examinou, ele não pingou o colírio, né? É mesmo? Como é que o senhor sabe? Evidentemente, esse cara entrou muito na zona de tolerância acomodativa. Ele é menos 1 e está usando 1,5 de desconto, o que vai gerar astenopia. O que eu preciso é, sabendo qual é a estática do paciente, decidir entrar um pouco menos na zona de tolerância acomodativa, na zona de acomodação. Então eu posso prescrever para esse paciente menos 1,5. Ele vai ter a visão boa de longe e não vai ter tanta astenopia na hora de ler. Tá? Então, essa é a grande vantagem da refração estática em relação à refração dinâmica. A gente resolve os casos de astenopia como ninguém. O pessoal da dinâmica, eles entram provocando astenopia e a gente entra resolvendo a astenopia. Então, a refração dinâmica miopiza, mesmo para aqueles pacientes que já vêm usando óculos miopizados. Então, eu não posso confiar naquela receita de óculos de 2,5, porque agora, sabendo que o paciente é menos 1, eu tenho a certeza de que o colega fez a refração dinâmica e embarcou sem saber o quanto que ele estava entrando na zona de acomodação, de tolerância acomodativa. Caso número 11. Paciente do sexo feminino, de 19 anos, estudando para o vestibular, muitas horas de cadeira de estudos por dia, queixa de baixa visão nos últimos meses, ela tem cefaleia, está usando medicação profilática para enxaqueca, e o estagiário não anotou o nome, então a gente não sabe qual seria. Acuidade visual dela sem correção é 0,3, o teste de lente dinâmico menos 1,75. E a refração estática, obviamente, a gente precisa fazer, né? Opa! Eu passei um a mais aqui, entreguei. Teste de refração vai achar uma miopia nesse caso ou não. Se achar uma miopia, a gente vai estar à frente de uma miopia aguda medicamentosa. Então esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção, porque existem os pacientes que vão ter espasmo de acomodação. E existem os pacientes que vão ter uma miopia aguda medicamentosa. O exemplo clássico aqui é o topimarato, que é utilizado como profilaxia da enxaqueca pelos neuros, mas isso pode levar a uma infusão uveal e leva a um deslocamento anteroposterior do cristalino, uma miopia aguda. Então, basicamente, a prescrição aqui é suspender o uso de topimarato e reavaliar. Tá? Agora, sobre cicloplegia, a gente vai resolver aqui o diagnóstico, né? Se fez a cicloplegia, continua acomodando, e essa paciente, ela não tinha miopia e teve uma miopia aguda,
Não é a história natural da doença, então tem um agente etiológico provocando, tá? Caso número 12. Paciente de 19 anos, estudando para vestibular, muitas horas de cadeira de estudo por dia, com queixa de baixa visão nos últimos meses, cefaleia em uso de medicação profilática para enxaqueca, o estagiário não anotou o nome. Acuidade visual 0,3, o teste de lentes dinâmico menos 1,75, uma miopia, portanto. E aí a gente faz a refração estática e encontra mais 0,25. O que aconteceu? Qual é a conduta aqui? Importante a gente se dar conta que sobre refração estática, a paciente não é míope. O que ela tem aqui é um espasmo de acomodação e muito provavelmente a medicação que ela está usando não interfere com a refração dela. Então a gente precisa diferenciar. Na estática que vai me dar essa resposta, tá? Então aqui ela realmente tem um espasmo de acomodação e aí nesses casos muitas vezes a prescrição da cicloplegia e óculos de leitura vai ser necessário para combater o espasmo de acomodação. E aí tem duas linhas. Eu posso usar um cicloplégico, por exemplo, uma vez por dia, com óculos de leitura durante um período, 1 mês ou 2 meses, e depois retirar. Ou eu posso fazer uma situação, vamos dizer assim, parcial, usando midriacil à noite, para que o efeito no dia seguinte de manhã seja mais suave, e tentar que a paciente não use os óculos de leitura, mas tenha os óculos de leitura temporários para situações se o efeito da acomodação ainda estiver permanente, o residual, né? Para que ao longo do dia essa cicloplegia passe e a paciente não entre num estado de espasmo de acomodação. Então são as duas opções aqui para tratar o espasmo de acomodação. Caso número 13. Caso número 13. Criança de 10 anos, previamente rígida, com queixas de cefaleia aos esforços visuais na escola, mas não no final de semana. Acuidade visual dela de 1,0, refração estática mais 2,50. Os demais dados do exame não trazem nenhuma informação. Qual é a conduta a ter aqui? Prescreve ou não prescreve? A maioria das crianças de 10 anos é hipermétrope de uma dioptria e meia, sem que isso seja responsável por gerar queixas. Então, numa média populacional, essa criança vai estar acomodando em torno de uma dioptria, além da média. E isso não é um desvio padrão muito grande. Se a gente pensar naquelas curvas de percentil 50, 75, 90, ela vai estar perto do percentil 75, 90. Não é um caso muito fora da média. Mas ela está muito no limite. E aí eu vou ter que considerar se, do ponto de vista clínico, se essas queixas de esforços visuais são relacionadas à astenopia, se essa cefaleia é relacionada a esforços visuais, portanto, astenopia, ou não. Como está muito relacionado com o uso visual na escola, não tem no fim de semana, existe essa possibilidade clínica de que sim. E aí, se eu considero que essa criança tem uma astenopia, eu preciso eliminar a origem da astenopia, ou seja, a prescrição total. Se eu suspeito que essa queixa visual não é de astenopia, eu não vou interferir em nada, não prescrevo nada. O maior erro aqui que os colegas têm quando encontram um caso assim é: eu estou um pouco na dúvida, eu acho um pouco que pode ser astenopia, mas também acho que pode não ser. Se eu acho um pouco, eu vou prescrever um pouco. E aí eu prescrevo mais 1,25. Não faz o menor sentido. Se é astenopia, prescreve tudo. Se não é, não prescreve nada. Simples assim. Então, essa é a pergunta que eu tenho que responder. Eu preciso testar a hipótese de que é uma astenopia acomodativa. Eu preciso testar essa hipótese, então eu vou fazer um óculos terapêutico, prescrevo mais 2,25, mais 2,5, enfim, e oriento: olha, isso deve ser um divisor de águas. Usou os óculos, ficou curado, esse é o caminho. Usou os óculos, não mudou nada, assunto encerrado, essa é uma pá de cal, não é problema visual. Ponto final. Então essa é uma conversa que a gente acaba tendo muitas vezes com a família. Olha, existe essa possibilidade, a maioria das crianças não. Aí vai sentindo. A maioria das crianças não, o teu filho parece que tem outras queixas também, vamos botar os olhos no fim da fila, tenta achar outros motivos. Ou, não, eu acho que pode ser visual. Olha, realmente pode ser visual, a gente tem essa dúvida, mas pode não ser. A única maneira de saber é testando, e para isso eu vou passar uma receita de teste. Colocou, mudou a vida? Era. E aí a gente vai descobrir, e aí segue usando. Se não, pode aposentar.
Caso 14. Adulto de 24 anos vem para a primeira consulta com queixas visuais. A visão tá ruim, cansa, está desconfortável. Aí já não tinha estagiária na sala, já foi direto para a refração estática. E sobre o teste de lentes estático, mais 6,5, a acuidade visual de 1,0. A pergunta aqui é, quanto prescrever? O raciocínio que tem que ser feito é o raciocínio ao contrário. Quanto não prescrever? Vamos dizer que esse paciente tivesse, em vez de mais 6, tivesse mais 1. Eu prescreveria mais 1? Prescreveria mais 2? Prescreveria mais 3? Não, mais 3 eu acho que sim. Mais 4, mais 5, isso sim. Então, tudo o que faltar para esse meu ponto de corte, eu preciso prescrever. Vamos dizer que meu ponto de corte seja mais 1. Se ele tivesse mais 1, eu não prescreveria. Mais 2, sim. Então, eu vou deixar esse paciente acomodando tudo, exceto esse mais 1. Eu vou dar 5,5 para ele. E o 1 eu deixo para ele. Ou eu vou dar 5 e deixo 1,5 para ele. Ou eu vou dar 4,5 e deixo 2 para ele. Ou eu vou dar 3,5. E assim sucessivamente. Então, o raciocínio que tem que ser feito é o contrário. Nessa idade, qual é a tolerância acomodativa? É mais 1. Então, eu vou receitar 5,5. E aí vem a segunda pergunta. Eu vou receitar 5,5 uma paulada de uma vez ou vou dividir em prestações? Como é que eu faço? Eu sempre tenho essa conversa e deixo essa decisão tomo essa decisão junto com o paciente. Olha, existem duas opções. Ou eu te dou a paulada de uma vez, vai ser difícil, tu vai te acostumar com mais dificuldade, vai ficar bravo comigo uns 15 dias até se acostumar, e pode ser que nem se acostume. Se não se acostumar, a gente vai dar um passo para trás, eu te passo uma parte, tu te acostuma com isso e depois a gente chega no definitivo. A outra opção, sabendo que tu não vai se acostumar, eu vou dividir em duas etapas. Então eu vou te dar uma parte agora, ele não vai fazer muita diferença, vai te ajudar um pouquinho, tu vai te acostumando com ele e num segundo momento eu te dou o grau que falta. Normalmente eu apresento primeiro a opção parcelada. Olha, tu agora é muito grande, nós vamos ter que dividir, eu vou te dar 2 óculos, tu vai gastar 2 vezes. A primeira não vai fazer nem muito efeito, porque é só um cheirinho, é só uma cosquinha, tu vai gastar um dinheirão e não vai ficar nem muito bom. Para o segundo momento a gente conseguir chegar lá. Ou eu posso te dar a receita de uma vez, tu te esforça e te acostuma, e se tu não te acostumar, a gente dá um passo para trás. A grande maioria prefere essa opção de uma lente só. Mas eu deixo isso a cargo do paciente, tá? E muitas vezes eu induzo o raciocínio. Se eu acho que ele vai ter dificuldade de se acostumar, eu digo, olha, as chances são grandes que não se acostume, talvez até seja melhor, eu vou te dar 2 pauladas. Mas se tu quiser, eu posso te dar uma vez só, tu assume as consequências. Não, doutor, vamos dividir. Ou se eu acho que vai dar uma vez só, eu vou dizer, olha, posso te dar uma vez só, e se tu não se acostumar, eu te dou um passo para trás, tudo bem, tu gasta uma vez só. Depende um pouco da conversa, a gente induz para um lado ou para o outro. Tá? Então, o ensinamento aqui é o raciocínio ao contrário. O quanto eu não prescrevo é o limite daquele residual aceitável. Se eu não prescreveria se ele tivesse 1, deixar ele com 1 não vai trazer problema. Aqui é um raciocínio muito parecido que a maioria dos colegas tem errado. Eu acho que esse grau é um pouco grande, então eu vou receitar uma parte desse grau. Eu acho mais ou menos, então eu vou receitar metade. Vou receitar 1/3. Para mim não faz sentido. O raciocínio correto é o raciocínio ao contrário. Tá? Caso número 15. Manicure, 38 anos, dores de cabeça no trabalho, ela já tem uns óculos que não ajudam nada. Os óculos dela é mais 0,25, menos 0,50, 180, com uma boa visão nos 2 olhos. Mas sem correção, ela tem uma boa visão também. E aí o estagiário fez o teste de lente dinâmico, achou mais 0,50, menos 0,50, 180. E aí veio o R2 e pingou cicloplégico e descobriu que ela é mais 1, menos 0,50, 180. E o teste de lentes ela chega na visão de 1,0. Pergunta aqui é, o que fazer? Prescreve ou não prescreve? Prescreve a estática, prescreve a dinâmica, prescreve quanto, se for prescrever? Eu vou prescrever por 3 motivos. Pela melhora da visão, por queixas de astenopia ou por condições associadas, estrabismo, convergente, divergente, enfim. Não é o caso, melhora da visão não é o caso, sobrou queixas associadas de astenopia. Se eu suspeito que as queixas dessa paciente são de astenopia, eu vou eliminar a causa da astenopia, prescrevendo tudo. Se eu acho que essa paciente não tem astenopia, eu não vou prescrever nada, porque eu não tenho o que eliminar aqui. Tá? Nesse caso, manicure trabalha 20 centímetros fazendo detalhezinhos de florzinha. Técnico de informática trabalha uma visão de detalhes por muito tempo
que gera cansaço, gera astenopia. Então, nesse caso aqui, essa paciente é uma hipermétrope, que precisa ter a correção de longe para que ela não gaste essa reserva acomodativa para perto. Veja bem, ela trabalha 25 centímetros, adição de mais 4, mais 1,5 que ela tem para longe, 5,5 de acomodação, ninguém aguenta. Então eu preciso pelo menos dar 1,5 para ela, que ela já tem, que ela não precisa acomodar mais isso, e orientar ela a trabalhar uns 30 centímetros. Isso vai trazer muito menos esforço e muito mais conforto para ela. Tá? Eu vejo aqui, isso é uma situação muito comum na vida real, 2 erros. Primeiro, não cicloplegiar nessa idade e passar só uma parte da refração estática da paciente, mais meio, por exemplo, que não vai resolver muita coisa. Ah, mas foi tudo que eu achei. Foi tudo que achou porque não fez a estática, fez só a dinâmica. E é aqui, de novo, onde a turma da refração estática ganha da turma da refração dinâmica. As queixas de astenopia, que são aquelas queixas mais relevantes para o paciente, que está pedindo uma opinião mais aprofundada. E a segunda, terceira opinião, já fez óculos, não ficou bom, aqui a gente acerta sem ter que fazer malabarismos. Tá? E o segundo erro que eu vejo aqui, principalmente pessoal, a turma da refração dinâmica, essa paciente é uma pré-presbita. Vou prescrever mais 0,75 de adição para ela. Vou prescrever mais 1 de adição para ela. Prescreve isso para longe, mesmo que ela não tenha essa necessidade tão grande para longe, são óculos para usar o dia inteiro que vão ajudar principalmente na hora da leitura. Se ela quiser tirar para longe, pode tirar no dia a dia, não tem problema nenhum. Mas são óculos para longe e perto que vão ajudar principalmente para perto. Esse é o que tem que ser dito para o paciente, tá? E aqui, fazendo a estática, eu sei exatamente qual é o grau do paciente e o quanto eu vou deixar ela na zona de acomodação, que é a zona de tolerância acomodativa, que é a zona da astenopia. No caso, é 0, é lá em cima. Tá? Então, quando eu tenho acomodação excessiva, eu vou ter astenopia. E aqui, no caso, ela tem. Tá aí o motivo. Caso 16. Taxista, 38 anos, dores de cabeça no trabalho, os óculos não ajudam nada. Ele tem óculos de mais 0,25 menos 0,50, 180, acuidade visual 1,0. Na refração dinâmica que o estagiário fez, ele achou mais 0,50 menos 0,50, 180. E aí chegou o R2 e fez a estática e achou mais 1,5 menos 0,50, 180. E ele tem visão de 1,0. A pergunta aqui é a mesma. Prescreve ou não prescreve? E o quanto prescreve? Então vamos lá. Primeira coisa, a refração dinâmica ela não traz informação, ela só traz confusão. A gente tende a achar que ela é relevante quando não é. Eu preciso saber qual é a queixa do paciente. Eu vou prescrever por 3 motivos. Pela melhor visão, por astenopia e por condições associadas. Aqui no caso ele tem visão boa, não tem condições associadas, seria pela astenopia. O motorista de táxi ele não tem uma acomodação excessiva, ele precisa enxergar do outro lado ele não precisa enxergar a 20 centímetros, ele enxerga do outro lado da rua. Então ele não tem necessidade de esforço acomodativo intenso. E se eu der uma adição muito potente, ou pensar em adição para ele não tem a necessidade de perto. Ele não precisa um esforço visual além do que ele já consegue fazer. Então, ele não tem queixas de astenopia. A minha suspeita aqui é que não seja astenopia. Se não é astenopia, eu não prescrevo nada. Eu vou prescrever só por 3 motivos. Melhor visão, condições associadas e astenopia que ele não tem. O grande negócio aqui é que um motorista de táxi, ele passa o dia inteiro sentado num banco que não é muito confortável. E muito provavelmente ele tem cefaleia por outros motivos. Essa dor de cabeça não é de astenopia, é uma cefaleia tensional, por exemplo. Por astenopia não é. Tá? Ou as chances são de que não sejam. Diferente de uma manicure, por exemplo, que trabalha o dia inteiro com esforço visual intenso. Então, nesse caso, eu até poderia prescrever, eu prescreveria para ele mais 1,25, se fosse o caso, para ele dirigir. Ele vai dizer, mas para dirigir eu não preciso, doutor. Então não usa. Mais ou menos isso. Então não faça. Caso 17. Criança de 2 anos, veio para revisão pediátrica, não informa acuidade visual. Na refração estática ela tem menos 3 num olho e mais 1,5 com menos 1 no outro olho. E aí, prescreve ou não prescreve? Essa é a pergunta. Então vamos lá, vou prescrever em três condições. Pela melhor visão, por queixas de astenopia e por condições associadas. Pela melhor visão eu não tenho como saber.
Por queixas de astenopia, eu não tenho como saber. Condições associadas, aqui eu vou ter duas possíveis. Não tem estrabismo, mas eu posso ter ambliopia e eu posso ter fusão binocular ou ausência de fusão. Então vamos lá. Ambliopia, -3 é ambliopiogênico. Gera ambliopia? -3 vai me dar uma visão nítida a 33 centímetros, o que não é ambliopizante. Então, pelo -3 não precisa prescrever. +1 com -1 gera ambliopia? Não é ambliopizante, não precisaria prescrever. Agora, -3 de um lado e mais 1,5 no outro, vai ter muita dificuldade de fusão. Essa criança talvez tenha fusão, talvez não tenha. Então, pela fusão, se eu considero que essa criança tem um potencial fusional que deve ser aproveitado, e eu quero, vamos dizer assim, aproveitar isso ou combater a supressão, aí eu vou prescrever. Pela visão binocular. Não pela ambliopia, não por estrabismo que não tem, não pela visão monocular, não pela astenopia. Então, se eu considero que existe aqui um componente de visão binocular ou de supressão, fusão e supressão, aí eu prescrevo. Se não, eu não prescrevo nada. Tá? Então, aqui, ó, no caso, se tem visão binocular, sim. Se não, não. Caso 18. Criança de 5 anos veio para a primeira consulta por causa da mãe que é amblíope. Então, a mãe resolveu trazer a criança, cuidado visual nos 2 olhos, +1 em ambos os olhos. O estagiário aqui estava na sala, fez o teste de lentes e achou plano dinâmico. E aí veio o R2, o R3 e pingou +5 na cicloplegia. E fez o teste de lentes estático e a criança tinha +5 realmente. A pergunta aqui é, prescreve ou não prescreve? Vamos lá, eu só vou prescrever por 3 condições. Pela melhor visão, por astenopia e por condições associadas. Aí, estrabismo, visão binocular, ambliopia. Pela melhor visão, a criança tem visão de 1,0 sem correção, então ela está em visão boa. Astenopia não é a queixa, estrabismo e visão binocular aqui não é o tanto caso, ambliopia é a questão. Essa criança precisa ser tratada para ambliopia? Se tivesse, provavelmente sim, mas ela não tem ambliopia. Então esse +5 está dentro daquela tolerância acomodativa que a criança consegue resolver, nesse caso aqui ela resolveu e enxerga. Se ela não tivesse 1,0, eu teria que tratar para ambliopia. Provavelmente o que vai acontecer no futuro, essa hipermetropia tende a diminuir e o nível de exigência que se tem para essa criança vai aumentar, então ela vai entrar na escola, alfabetização, letras pequenas, uso intenso da visão de perto, ela pode começar a ter queixas de astenopia, que vai gerar motivo para prescrição. Então eu preciso ficar vigiando essa criança para o futuro por 2 situações. Ambliopia, que ela pode desenvolver, eventualmente a visão dela pode baixar, e astenopia, mais para frente na vida escolar dessa criança. Então, o ensinamento aqui é que nem toda hipermetropia gera ambliopia, e eu precisaria ficar vigiando isso. Vamos lá, caso número 19. Criança de 5 anos veio para revisão escolar. Então ela tem uma acuidade visual de 1,0 e 0,5 e a refração estática dela é +3 e +4,5, menos 1,25 a 180, acuidade visual 0,7 com correção. A pergunta aqui é, prescreve ou não prescreve e quanto prescreve? Vamos lá, eu só vou prescrever em 3 condições, melhor visão, astenopia, condições associadas. Astenopia não é o caso. Melhor visão, sim, porque a visão dela melhora de 0,5 para 0,7, mas principalmente por causa da ambliopia. Eu preciso prescrever para esse olho esquerdo as melhores condições possíveis para que ele desenvolva a visão. Isso necessitam 2 frentes, 2 posicionamentos. Primeiro, prescrever tudo que ele precisa em lentes e segundo, tirar o olho contralateral da jogada, para que ele consiga trabalhar sozinho. Então, oclusão do olho bom e prescrição total, ou as melhores condições para o olho esquerdo. E aqui, quando eu falo total também, se eu prescrever +4,5, eu estou no máximo. Se eu errar para mais e prescrever +5, essa criança vai ficar míope de meio, que não é tão desejado assim. Não vai ser o maior pecado do mundo, mas não é tão desejado assim. Se eu prescrever ao contrário, +4,5 eu prescrever +4, essa criança acomoda meio dentro da zona de tolerância acomodativa e está tudo bem. Então, quando a gente fala em prescrever total, eu sempre pondero esses 2 lados. A gente tende a prescrever
do total para um pouquinho menos por uma margem de segurança. Então, nesse caso, ambliopia, prescrevo pela ambliopia e trato a ambliopia com oclusão também. Tá? Caso número 20. Criança de 11 anos vem para revisão escolar, acuidade visual sem correção de 1,005, refração estática mais 13, mais 4,5 com menos 1,25, 180, vai a 0,7. A pergunta aqui é, prescreve ou não prescreve? Esse é igual ao caso 19, só muda a idade da criança. E eu vou prescrever por 3 motivos. Primeiro, pela melhor visão, pelas condições associadas, ambliopia, ou astenopia, que não é o caso. Melhor visão não é o caso, porque essa criança já tem visão de 1,0, binocular, então ela não vai enxergar mais do que 1,0 com a minha melhor correção. Mas pela ambliopia é o ponto em questão aqui. Prescreve ou não prescreve? Infelizmente, essa criança já passou da idade de prescrição e de tratamento da ambliopia. Provavelmente ela não vai ter nenhuma resposta ao tratamento. Então, considerando que ela não vai desenvolver mais a visão, pelo olho direito eu não prescrevo, pelo olho esquerdo não adianta. E aí não prescrevo também. Tá? Se eu imagino que eventualmente eu vou tentar fazer o tratamento de 0,7 para chegar a 1, eu tenho que fechar o direito de prescrição total como se fosse tratamento da ambliopia. Mas se eu considerar que essa criança não vai resolver a ambliopia, eu vou considerar o olho direito como o olho dominante para a prescrição. E nesse caso, o olho direito não prescreve, o olho esquerdo não adianta. Tá? Então, essa é a conduta aqui para esse paciente. Caso 21. É um adulto de 25 anos que veio para revisão pela empresa. Ele apresenta acuidade visual de 1,0, acuidade visual de 1,0 e 0,1 no olho esquerdo. A refração dele é mais 1 e mais 4,5, menos 1,25 a 180 e não melhora. A pergunta aqui é, prescreve ou não prescreve? Aqui também é muito simples. Ele tem ambliopia, fora completamente da idade de tratamento. Essa hipermetropia do olho esquerdo gerou uma ambliopia. Esse olho esquerdo ele é um olho preguiçoso, é um olho fraco, é um olho que não desenvolveu. Não tem condições, não adianta prescrever. O olho direito não precisa, que é o dominante. Então, pelo olho direito não prescreve, pelo olho esquerdo não prescreve porque não adianta. O olho direito não prescreve porque não precisa, o olho esquerdo não prescreve porque não adianta. O paciente precisa sim ser orientado, né? E alguns colegas vão argumentar que deveriam prescrever uma lente de proteção contra impactos, o olho direito com uma lente de inquebrável, de material inquebrável, por proteção, e o olho esquerdo, enfim, vai na carona. Tá? E aí eu poderia, já que eu tenho uma lente de proteção, colocar ou não a prescrição em graus ali na lente, é uma opção também. Tá? Então, por exemplo, mais 0,50, mas o paciente vai usar não pela refração, e sim pela proteção. Caso 22. Criança de 1 ano e 6 meses com síndrome de Down. As únicas informações que a gente tem é que a criança fixa e segue nos 2 olhos, não informa acuidade visual, e a refração estática é menos 5. E a pergunta aqui é, prescreve ou não prescreve? E quanto prescreve? Então aqui o raciocínio também que vai funcionar é o raciocínio ao contrário. Quanto não prescreveria? Por exemplo, se fosse esperado que essa criança seja mais 1, tá? Então, se ela for plana, eu prescreveria, porque plana ela tem uma visão boa. E se ela fosse levemente míope, menos 1? Olha, a miopia de menos 1 vai dar uma visão de mais ou menos nítida a 1 metro, de 1 metro para mais perto. Então essa criança tem o mundo dela, que é o mundo do braço, da distância do braço, perfeitamente nítido. Isso não gera ambliopia. Menos 2 também não gera ambliopia. Então, eu prescreveria tudo menos essa quantidade que não vai ser ambliopizante, que vai ser suficiente para a criança, que eu não prescreveria se ela já tivesse vindo com isso. Então, por exemplo, se eu acho que 1,5 é uma boa refração, eu posso prescrever toda a miopia dela menos 1,5. Prescrevo 3,5, prescrevo 4, prescrevo 3, enfim. Essa zona é variável, tá? Agora, existe uma questão que os quadros neurológicos, síndrome de Down e outros atrasos do desenvolvimento, geralmente acomodam menos, são mais intolerantes
a acomodação, tem uma tolerância acomodativa menor. Então, se eu deixar um desconto muito grande e ela acomodando, vamos dizer que eu prescrevo em vez de -5, -6, para que ela acomode como toda criança. Não é uma boa conduta errar para mais, porque eles não têm uma boa tolerância para acomodação. Então eu tenho que evitar a acomodação nessas crianças por conforto. Simplesmente eu vou preferir errar para o lado que vai gerar menos acomodação do que para o lado que vai gerar mais acomodação. Então, por exemplo, se ela tem -5 e eu der -6, ela vai ter que acomodar 1. Não é bom numa criança com, vamos dizer assim, quadro neurológico. Se ela tem -5 e eu der -4, ela fica míope de 1. Beleza. Se eu der -5 mas tem que acomodar um pouquinho. Se ela tem -5 e eu dou -3, ela tem uma certa miopia para distância mais longa, mas acomoda menos ainda para perto. Não está de todo errado, tá? Então, desconto aqui entre 1 e 2, tá legal. Esse é o ensinamento aqui. Eu não preciso e nem devo dar toda a miopia, eu devo deixar ela levemente míope. Porque o mundo dela é de perto e porque as crianças com quadro neurológico acomodam menos, tá? Caso 23. Criança de 4 anos veio para uma revisão pediátrica porque o irmão mais velho é míope, né? Já está na idade escolar, descobriu que é míope. Aí a criança não informa a visão, a gente sabe que ela enxerga o suficiente e tem uma refração estática de -2. Prescreve ou não prescreve? Quanto? Bom, aqui a situação é muito simples. Se eu não prescrever a miopia, ele não vai enxergar para longe, então ele precisa enxergar. Eu não devo deixar desconto aqui, porque a criança de 4 anos já tem o mundo normal, precisa enxergar longe, então eu prescrevo total. Entre prescrever -2 e -1,75, ou -1,5, ou -1 e deixar a criança míope vai ser prejudicial. Então, se eu errar, eu vou errar para o lado de mais, -2,25, -2,5, que é uma prescrição da miopia no paciente jovem, por exemplo, adolescente, por exemplo, criança. Eu posso entrar numa zona de acomodação que não vai gerar queixas de astenopia e que vai fazer com que os óculos durem mais. É onde o pessoal na refração dinâmica acha que ganha de lavada, porque eles entram na zona de acomodação, e aí é onde a gente dá a réplica ou a tréplica, enfim, dizendo que eles não sabem quanto que estão na zona de acomodação. Então eu preciso saber na estática para saber o quanto que ele está acomodando e saber se isso está dentro de uma zona aceitável ou não. Tá? E a segunda informação importante aqui, o irmão já é míope, essa criança com 2 graus de miopia aos 4 anos, ela já é míope e vai ser mais míope ainda. Então eu preciso avisar a família, preciso monitorar essa criança para ver como que essa evolução da miopia vai acontecendo e se vai ser necessário ou não fazer uma intervenção farmacológica ou de alguma forma sobre a progressão da miopia no futuro. Então eu já preciso orientar a família. Então, prescrição total e orientações sobre a evolução da miopia e eventual necessidade de intervenção futura. Caso 24. Paciente masculino, de 22 anos, agricultor, com baixa visão desde sempre, vivia na roça, vivia na colônia, não tinha muita opção, sempre enxergou meio mal, pior que os outros. Primeira consulta porque ele veio tirar a habilitação de trânsito. Então a acuidade visual dele sem correção, 0,2 e 0,3. E no teste estático, porque a gente já sabe que o estático é o que vale aqui, a refração dinâmica ela não traz informação, só traz confusão. Eu acho aqui mais meio menos 4 a 170, ele vai a 0,6, e mais meio menos 4 a 10 vai a 0,6. Na ceratometria ele apresenta 42,5 por 46,5 e 42,5 por 46, enfim, um astigmatismo refracional corneano. Qual é a conduta aqui? Prescreve ou não prescreve? E quanto prescreve? Então vamos lá. Prescreve. Prescreve tudo. Essa é a refração do paciente, é com isso que ele tem a melhor visão. Só que eu tenho que entender que ao prescrever tudo, eu estou corrigindo a visão, estou dando nitidez e estou, vamos dizer assim, aumentando a distorção, distorcendo a imagem. Então eu tenho que fazer um balanço entre o quanto que eu vou dar de nitidez e o quanto que eu vou acrescentar de distorção. Pouca nitidez com muita distorção. Desculpe, pouca nitidez sem distorção, muita nitidez com muita distorção e pouca qualidade. Esse é um balanço que tem que acontecer. Normalmente o que eu digo para os pacientes, eu posso prescrever a paulada de uma vez ou a gente pode dividir isso em prestações.
Nessa idade, para quem nunca usou óculos, que veio do interior e que talvez tenha vamos dizer assim, uma capacidade, uma tolerância de adaptação mais limitada, eu vou induzir a prescrever em partes, uma parte primeiro e depois uma segunda parte. E aí, na hora de dividir, eu preciso mais ou menos ter uma ideia de em quantas vezes eu acho que seria ajustável dividir. Por exemplo, ele tem -4, eu posso dividir em 4 vezes. Prescrevo astigmatismo -1, depois -2, depois -3, depois -4. Mas será que não dá para fazer em 3 vezes? Será que não dá para fazer em 2? Será que não dá para fazer numa só? Isso é um juízo clínico de cada um. Geralmente a referência aqui é em torno de 3 a 4 graus esféricos, em torno de 2 a 2,5 graus cilíndricos. Então aqui eu vou dividir em 2 vezes. 2 de astigmatismo no primeiro, mais 2 ainda no segundo, tá? E aqui eu preciso entender o seguinte: se eu dou menos cilindro, eu tenho que dar menos cilindro negativo, eu tenho que dar mais esfera negativa. Se eu tiro no cilindro, eu tenho que botar isso na esfera, na proporção de 2 para 1. Então, por exemplo, como é que a gente calcula isso? Como é que a gente faz? Ele tem cilindro de 4, mas eu vou prescrever 2. Os outros 2 eu passo a metade para a esfera. Então a esfera vai ficar uma dioptria mais negativa. E, portanto, esse mais meio com -4, eu vou prescrever -2, é 170. E mais meio -1, portanto, esse -1 veio dos menos outros, -2 para chegar no 4. Então ele é -4. Eu vou prescrever a 170. Eu vou prescrever -2 a 170. E os outros -2 eu passo para a esfera como metade. Então a esfera é mais meio, -1, que é essa metade do que faltou do -2, do -4, mais meio, -1, o que dá meio. Então a refração para esse paciente seria -meio, -2 a 170. E -meio, -2 a 10. Como parcial. No segundo momento, mais meio, -4 a 180. Eu tiro da esfera e boto no cilindro, tiro do cilindro e boto na esfera, na proporção de 2 para 1. Sim, e uma segunda coisa importante, então eu posso prescrever tudo ou parcial, a minha preferência aqui nesse caso seria parcial, vou induzir o paciente para esse lado, e eu vou orientar para o paciente que ele vai se beneficiar muito mais de uma lente rígida. Então, depois que a gente chegar na etapa de ter os óculos ideais, a gente pode passar para a condição de usar uma lente de contato, tá? No caso, uma lente de contato rígida, né? Caso 25. Uma criança de 5 anos veio para a primeira consulta porque vai ingressar na escola. E a acuidade visual 0,2, 0,3, a refração estática mais meio com -4 a 170 e a 10, 0,6 de visão com correção. A ceratometria mostra que é um astigmatismo corneano. Qual é a conduta a seguir aqui? Aqui eu vou ter que prescrever a refração do paciente, eu vou ter que sempre ponderar entre mais nitidez com mais distorção ou menos distorção com mais nitidez. As crianças tendem a aceitar muito bem a prescrição total de uma vez. Então eu posso ser mais tolerante e passar 13,5, passar 4, passar praticamente toda a correção para o paciente numa tacada só. Então a prescrição para esse paciente aqui na minha avaliação seria a prescrição total. Recebe os óculos e vai usando, tende a se adaptar muito mais com a distorção do ambiente provocado pelas lentes de astigmatismo. Eu não indicaria lente de contato rígida para essa criança. Então, nesse caso, simplesmente a prescrição total. Caso 26, uma paciente de 25 anos, do sexo feminino, estudante de direito, que veio com as queixas clássicas de acenopia. Leu 1, 2 páginas do livro e já começa a se queixar. Sono, cansaço, falta de interesse na leitura, dor de cabeça. A acuidade visual dela, menos 0,75 a 180. A estática é mais 1,5 com menos 1,5 a 180. O que fazer? Prescrever ou não prescrever? Quanto prescrever? E aqui também, aqui tem duas informações. Primeiro, a refração dinâmica ela não traz informação, só traz confusão. E aqui tem uma confusão bem típica que acontece no astigmatismo hipermetrópico. Tá? Quando o paciente faz o autorrefrator ou o teste de lentes, ele está usando a acomodação o tempo todo. É isso que gera astenopia. Então ele acomoda, desacomoda, acomoda, desacomoda, acomoda, desacomoda, para que o círculo de menor confusão, ou o círculo interfocal, fique próximo da retina.
Então ele nunca relaxa completamente a acomodação e nunca faz completamente o esforço acomodativo. Ele fica no meio do caminho dinamicamente ali. Vai e vem, vai e vem. Isso é que gera astenopia, tá? Quando a gente cicloplegia e paralisa a acomodação, a gente consegue descobrir qual é a amplitude total do astigmatismo. Ele não consegue mais jogar isso para frente e para trás. E aí o astigmatismo aumenta. Na verdade, ele não aumenta. A estática só me mostra a verdade. E o que eu tinha antes não era informação, era confusão na dinâmica. Eu não conseguia ver todo o astigmatismo porque o paciente não permitia, porque ele estava sempre nesse estado de espasmo, de acomodação ali, neutralizando. Então, à medida que... Isso é uma pista importante. Um astigmatismo que aumenta na cicloplegia, ele é muito provavelmente o causador de astenopia. E aí, para isso, eu preciso prescrever todo o astigmatismo. E para isso, eu preciso dar também toda a acomodação do paciente. Então, nesse caso, é mais uma das situações em que a refração dinâmica perde para a refração estática. Na refração estática, a gente descobre a verdade, a situação real do paciente e como lidar com isso da melhor maneira. Se eu entendo que, nesse caso, o componente, a queixa, tem relação com a queixa de astenopia tem relação com a refração, eu devo prescrever tudo. Se eu acho que a queixa não é visual, eu não prescrevo nada. Então, aqui, qual é a lição do slide? O astigmatismo hipermetrópico, principalmente, mas o miópico com acomodação também, vai provocar astenopia pela acomodação e pela tentativa de achar um equivalente esférico ali mais adequado. Então, são pacientes que, num primeiro momento, se surpreendem e não gostam da notícia de ter um grau tão alto, e num segundo momento ficam chateados porque não conseguem mais viver sem os óculos. Se acostumou com a vida boa que é enxergar sem cansar. E eu costumo, já prevendo esse tipo de queixa, já oriento os pacientes que eles vão reclamar depois de mim, quando se acostumarem. E aí eu exemplifico isso. O exemplo que eu uso é como aquela pessoa que sempre andou de ônibus e de repente comprou um carro. E passa a andar de carro, quando volta a andar de ônibus, começa a reclamar, não era tão cheio, não atrasava tanto, quando chovia não era assim, porque agora ele tem o outro lado para comparar. Quem só anda de ônibus, a vida é assim, não existe outro mundo, então não existe problema. Quando eu sei como é que é o mundo da vida boa, sempre que eu tiver que voltar para o mundo da vida dura, eu vou reclamar, porque eu tenho, vamos dizer assim, parâmetro de comparação. Então, uma vez que o paciente começa a usar os óculos corretos, ele começa a ver como a vida era ruim antes e ele passa a achar que a culpa são dos óculos, quando na verdade os óculos só estão mostrando a verdade. Caso 27, uma paciente do sexo feminino, 28 anos, ela usava óculos de descanso e acha que está se prejudicando porque não usa os óculos faz 5 anos, desde que a última gravidez. Então ela tem menos 0,50 180, na acuidade visual sem correção 1,0, teste de lente dinâmica, o estagiário apareceu ali no dia e fez o teste de lente dinâmico, traz essa informação, e aí veio o R1, nessa altura do campeonato, o R1 já está sabendo das coisas. Fez uma refração estática e um teste de lentes estático, encontrou essa paciente tem uma refração insignificante. Qual é a conduta aqui? Prescreve ou não prescreve? Quanto prescreve? Enfim, o que faz? Com a refração estática, eu tenho certeza de qual é a posição que essa paciente está. E eu sei que uma refração de mais meio com menos meio a 180 não é responsável por uma queixa de astenopia. Então, se a minha suspeita é que não é astenopia, eu não vou fazer nada. Se eu acho que a minha receita ou que a refração do paciente pode ser responsável pela astenopia, aí eu vou ter que tomar uma atitude. Então, nesse caso aqui, eu não prescrevo nada. E aí vem a pergunta do paciente. Todos fazem essa. Olha, você não tem grau, não precisa, esse grau é muito pouquinho. Seu problema não é dos olhos. Coloca os olhos no fim da fila, procura outros motivos de problema. E se não achar nada, volta aqui, a gente retesta os olhos, mas por enquanto eles vão para o fim da fila. Não é caso de óculos. E aí o paciente, todos eles fazem essa pergunta. Mas e por que o outro colega prescreveu? Por que o outro doutor me receitou? E aí, vamos dizer assim, a gente sabe que existem maus profissionais em todas as áreas. E existe uma relação muito prejudicial na oftalmologia, que é uma espécie de venda casada oculta do oftalmologista com a ótica. Então o oftalmologista prescreve tudo que ele puder prescrever, porque o paciente vai na ótica indicada, faz a receita e tem hoje isso se chama de cashback, né? Tem o retorno para o oftalmologista. Ou seja, ele está vendendo uma receita de óculos para ganhar
depois o reembolso, o acerto com a ótica, 10%, 15% do que o paciente gastar à volta. Então, geralmente, eu procuro olhar na receita quem é o colega que está prescrevendo menos 0,50 a 180, ou mais 0,25 menos 0,50 a 180, ou mais 0,25 esfere, para saber que esse é um mau colega que está prescrevendo não pelos motivos técnicos do paciente, mas por outros interesses, provavelmente. Eu normalmente não falo mal de colega, e acho que não é nosso papel aqui ser juiz dos outros, mas eu procuro colocar para o paciente aquilo que é certo. Assim é certo, isso aqui aconteceu. Ah, mas e o outro doutor? Assim é certo, foi assim que acontece. Mas o outro doutor, eu não posso fazer nada, não sei o que aconteceu na cabeça dele. Nesse momento a situação é essa e o que tem que ser feito é isso. Fora disso não está correto. Mas não falo exatamente que o outro colega estava errado ou que tinha outros interesses. Mas deixo vamos dizer assim, essa resposta no ar para que o paciente tire suas próprias conclusões. Tá bom? Então, lição aqui: baixos astigmatismos hipermetrópicos não causam astenopia. Ah, Fausto, e se esse paciente fosse só menos 0,50 a 180, tu não receitava então? Aí sim, mas agora fazendo a estática eu sei que ele não é. Quem faz só a dinâmica marcha. Mais uma vantagem da estática sobre a dinâmica, tá bom? Caso 28. Paciente masculino de 35 anos, revisor em fábrica com queixa de enxergar mal no olho esquerdo. Ele atrapalha ele na profissão dele. Então ele tem menos 1,5 com menos 2 a 180, visão de 1. E menos 0,50, menos 3,5 a 180 com 0,7 no olho esquerdo. Isso nos óculos, aí a gente faz a estática dele e acha que ele é, na verdade, mais 1,20, desculpe, menos 1,25, menos 2,50 a 180 e mais 0,75, menos 4 a 180. Aqui também, mais um motivo que esse paciente vai se queixar, ele está com uma anisometropia miópica, e aí é uma coisa importante, a gente tem que fazer uma média aqui. Se eu pegar, por exemplo, na estática, menos 1,5 com menos 2,5, esse círculo interfocal, ele cai para o lado da miopia, evidentemente. E o outro olho, o olho esquerdo, com mais 0,75, menos 4, esse círculo interfocal, por mais que esteja, ele também cai para o lado da miopia. Então, esse paciente ele é míope dos dois olhos, mas o olho direito é mais míope que o olho esquerdo. Tá? Então, eu preciso prescrever baseado na anisometropia. O equivalente esférico do olho direito é menos 2,5, do olho esquerdo é menos 1,25. Então, ele é míope. Eu preciso prescrever baseado nessa anisometropia. Então, a minha prescrição ela vai considerar, primeiro, cilindro total. Segundo, esférico baseado na estática. E algum desconto que eu queira dar simétrico para os dois olhos. Então, se eu vou passar um desconto de 0,75, eu vou prescrever menos 2, com menos 2,5 a 180, e plano com menos 4 a 180, por exemplo. Ou, se eu não quero passar desconto nenhum, é menos 1,25, com menos 2,5 a 180, e mais 0,75, com menos 4 a 180, que acaba sendo muito mais a minha preferência. No caso aqui, prescrição total. Total ou quase total, dentro de uma zona de segurança. Se eu prescrever, além da conta, pesar a mão e deixar ele levemente míope, ele vai se queixar. Se eu deixar ele levemente hipermetro, acomodando um pouquinho, as queixas são menores. Então é total, é tudo ou quase tudo. Caso 29. Paciente feminino, do sexo feminino, 44 anos, secretária. Ela fez uma ceratotomia radial antiga e hoje em dia está sem óculos. Então a acuidade visual dela sem correção é de 0,301. A refração estática é mais 1 com menos 3 a 45, vai a 0,7. E mais 4,75, menos 4 a 180, vai a 0,7 também. O que a gente tem que considerar aqui é que ela tem. A gente sempre tem que considerar se essa paciente está na zona de. Se o olho, na anisometropia principalmente, se o olho é míope ou hipermétropo. No caso aqui, o olho direito, ele é menos 0,75.
de miopia. Portanto, o equivalente esférico, ou ele é um olho míope, menos 0,75. E o olho direito, ele está hipermétrico, com mais 2,75. Então, essa paciente ela tem uma nisometropia mista. O olho direito é míope e o olho esquerdo é hipermétrico. Tá? E é uma nisometropia de origem refrativa. Então, a melhor indicação aqui é lente de contato. Por outro lado, uma paciente que já fez ceratotomia radial, então a lente de contato ela vai ser muito pouco tolerada. É um caso muito difícil de adaptar a lente de contato. Aqui o certo é fazer o equivalente esférico, então considerar o olho direito miópico, o olho esquerdo hipermetrópico, ela tem uma nisometropia refrativa. É prescrever o olho direito miópico, o olho esquerdo hipermetrópico e a prescrição total. E por causa da presbiopia, prescrever lá em cima mesmo, 0 de desconto em óculos. Tá? Se conseguir a lente de contato pela nisometropia refrativa, aí lente de contato. Tá? Mas vale a tentativa, no caso vai ser muito difícil. Então, prescrever. Uma outra opção é considerar a monovisão e deixar o olho direito para perto e o olho esquerdo para longe, e aí a gente consegue, vamos dizer assim, ajustar melhor. Tá? Caso número 30. Um paciente que é músico, tem 50 anos, ele trouxe uns óculos novos que você fez para perto, estão bons para leitura, mas atrapalham para a profissão e ele se sente melhor com os óculos antigos. Então vamos lá, ele tem mais 2,5 para perto, teste dinâmico mais 2,5, estático mais 2,5, desculpe, mais meio, né? Levemente hipermetrópico, numa distância de trabalho de 33 centímetros, tá tudo bem, ele tem J1. O problema aqui é a distância de trabalho. E aí é como sair dessa, como prescrever. A gente tem que considerar que a distância de trabalho do músico vai ser mais longe, por exemplo, 80 centímetros. E aí tem todo um raciocínio que tem que ser desenvolvido aqui, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em distância convencional, adição convencional, a gente considera a distância de 33 centímetros. Então, para 33 centímetros, esse paciente está usando uma adição de 2. Meio que ele tem, mais 2 da adição, os óculos 2,5. E isso vai dar uma visão nítida para 33 centímetros. Tá? A questão toda é que para 33 centímetros ele precisaria 3. Ele usa 2, é porque uma dioptria ele consegue acomodar. Tá? Então essa é a reserva acomodativa calculada para o paciente. Ele está usando 2, ele precisa de 3, 1 ele dá conta. A partir daí a gente vai trabalhar, sabendo essa reserva acomodativa calculada do paciente, a gente vai trabalhar para a distância não convencional. E aí a distância dele é 80 centímetros. Para 80 centímetros a adição é de 1,25. Ora, se a adição era de 3, ele faz 1, eu dou 2. Se a adição é de 1,25, ele faz 1, eu vou dar 0,25. A adição necessária é 0,25 para esse caso, tá? Para essa distância. Então, 33 centímetros mais 2,5. Para 80 centímetros, a prescrição que ele vai precisar em óculos monovisão é mais 0,75. Da onde? Meio que ele tem, 0,25 de adição. Mais 0,75 vai dar nitidez para 80 centímetros. Tá? Então, esse é o ponto. Cada adição necessita uma acomodação diferente. E eu vou calcular isso baseado na reserva acomodativa calculada do paciente. Caso 31. Paciente de 50 anos, técnico em eletrônica, dificuldade para ler os circuitos impressos, ele tem uma distância de trabalho de 20 centímetros. Os óculos mais 2,5, ele tem uma refração estática e dinâmica de meio, está usando uma adição de 2, portanto. Tá? Quanto prescrever? O que prescrever? Como chegar lá? Por uma distância de trabalho de 20 centímetros, aqui o raciocínio é muito parecido, só mudam os números. Vamos colocar isso na prática para a gente entender bem. A distância convencional da adição que a gente usa para 33 centímetros é de 33 centímetros. O paciente está usando uma adição de 2. Agora, a 33 centímetros, o esforço acomodativo é de 3. E aí a gente vai saber que se precisa fazer 3 e o paciente está ganhando 2, é porque 1 ele consegue. Então, a reserva acomodativa calculada desse paciente é de 1. Então, eu vou dar tudo aquilo que falta além do 1. Eu preciso de 3, o paciente tem 1, eu vou dar 2. Agora, se uma distância não convencional de 20 centímetros, a adição é de 5.
Ora bolas, para 5, o paciente faz 1. Eu vou ter que dar 4. Simples assim. Então, quando eu der uma adição, uma lente de 4, uma adição de 4, o paciente vai enxergar a 20 centímetros. E aí a prescrição final, na verdade, para 33 centímetros ele já tem, e para 20 centímetros eu vou dar meio, que ele já tem, mais os 4 de adição, 4,5, ele vai ver a 20 centímetros com nitidez. Aqui tem duas considerações importantes. Primeiro, conforme a distância vai ficando muito curto, e o limite aqui é de 5, a partir daí a gente não consegue mais, eu vou ter que fazer uma convergência muito grande e não vou conseguir. Então, os meus olhos vão estar menos convergentes do que o que deveria estar. Ou seja, eles vão estar divergentes em relação ao que eu preciso. Eu vou estar com um XT para perto. E para XT eu vou usar prismas de base nasal. Então, à medida que eu vou aumentando, que eu vou encurtando a distância, eu vou aumentando a adição, eu vou precisar complementar isso na convergência com prismas de base nasal. Quanto? Isso é, vamos dizer assim, um capítulo da baixa visão. À medida que eu vou aumentando as adições, eu vou encurtando a distância de trabalho e vou colocando prismas de base nasal para compensar essa convergência necessária. Uma proporção de 6 para 8, 8 para 10, 10 para 12, 12 para 14. Significa que eu dou uma adição de 6 e dou 8 prismas de base nasal. Dou uma adição de 8 e dou 10 prismas de base nasal em cada um. Então, uma adição de 10 com 12 prismas de base nasal em cada um. E assim sucessivamente, tá? Uma regrinha geral que funciona muito bem na baixa visão. E isso resume grande parte da baixa visão aqui, de como prescrever. Então, até 5 eu posso dar em visão simples, ou eventualmente existem alguns desenhos de multifocais que têm adição mais potente, eu posso botar isso no multifocal. Esse é o primeiro ponto. Convergência necessária maior, vai ter uma insuficiência de convergência corrigida com prismas. O segundo ponto. Quanto, vamos dizer assim, menor a acomodação do paciente, menor a profundidade de foco que ele tem. O paciente que não acomoda nada, ele só vai enxergar ali. O paciente que acomoda, ele vai enxergar dali para mais perto, porque ele acomoda um pouco mais. Então ele vai ter uma certa profundidade de foco. E quanto mais adição eu dou, mais estreito vai ser esse intervalo, porque é inverso da distância. Mais estreito vai ser esse intervalo da adição, da profundidade de foco. Então, adições baixas vão permitir amplitudes de foco maiores. Adições mais altas vão fazer o foco ficar muito estreito. E isso pode ser um problema, precisa ser orientado para o paciente, enfim. Tá? Mas é assim que funciona. Então, aqui adições maiores, o limite convencional é a adição de 5, não precisa ser de 3. De 3 é para a distância de 33 centímetros, de 4 para 25 e de 5 para 20 centímetros. Então a gente pode jogar com isso. E é uma base para a visão subnormal, para adições maiores, eu vou ter que usar prismas e tal. E a gente para em 5 de adição. Caso 32. Homem de 50 anos não se adapta aos multifocais, ele não quer óculos separados, ele quer bifocais. Qual é o melhor desenho de bifocal? Essa é a pergunta aqui para esse caso. Um teste de lentes dinâmico, que vai ser igual ao estático nessa idade, mais 3,5 com menos 2 a 180, mais 4 com menos 3,5 a 180. Aqui tem que considerar uma coisa, para bifocais eu preciso do efeito vertical, então eu tenho que considerar o eixo horizontal para dar o efeito vertical. Em torno do eixo é o efeito, né? Então aqui no eixo horizontal, 180, eu tenho mais 13,5 com menos 2, ou seja, mais 1,5. E no olho esquerdo eu tenho mais 4 com mais 13,5, ou seja, mais meio. Então, para efeitos de bifocais, no olho direito ele é mais 1,5 e no olho esquerdo ele é mais meio. Tá? E aí a adição que se usa para esses pacientes vai ser, no caso, uma adição flat top, porque quando a adição, a película, for maior do que o grau de longe, a gente vai usar a película base superior. Opa! Tá? Então, película base superior, flat top. Caso 33, vamos lá. Paciente feminina do sexo feminino, 68 anos, queixa de baixa de visão para perto. No teste de lentes, ela é menos 2,50, menos 0,50 a 90, e mais 2 com menos 2 a 90, adição de mais 3. De novo, a gente tem que considerar para os bifocais, ou para perto,
a variação do eixo 180, que é eixo horizontal, vai dar efeito vertical. Então o eixo vertical aqui ele não interfere em nada. O menos 2 a 90 e o menos meio a 90 não faz cosquinha. Eu tenho que considerar que essa paciente é anisométrica. No caso aqui, a potência no meridiano vertical para perto no olho direito, na adição de mais 3, portanto, ela é mais meio. E no olho esquerdo, para perto, mais 3 com mais 2 vai dar mais 5. Então, na verdade, para perto, eu tenho mais 5 no olho esquerdo e mais meio no olho direito. Tá? E isso vai gerar, como essa paciente vai estar olhando fora do centro óptico, isso vai gerar um efeito prismático de meia dioptria no olho direito, de 5 dioptrias no olho esquerdo. E isso vai gerar uma distorção bem grande, tá? Base superior meio no olho direito e base superior 5 no olho esquerdo. Aí eu vou indicar, por exemplo, um bifocal com prisma slab off, que daí eu consigo neutralizar prismas do olho esquerdo, por exemplo, tá? 4,5 no olho esquerdo, por exemplo. Desculpe, 4,5 base superior no olho 4,5 base superior no olho direito, né? Tá? Outra solução que pode ser feita para esse paciente é simplesmente prescrever óculos separados e quando for fazer o de perto, tem que montar com o centro óptico na posição 10 milímetros abaixo, que é a posição de mirada. Porque aí no centro óptico 10 milímetros abaixo, quando ela baixar os olhos para ler, não vai ter efeito prismático. Aqui vai ter e ali vai ter, mas aqui não vai ter. Tá? Então essa é uma outra alternativa de montagem. Tá? O que eu quero considerar aqui nesse slide é que quando eu tenho anisometropias, eu posso ter anisometropias para perto, e aí eu vou ter isso relacionado ao efeito prismático vertical pelo eixo horizontal. Tá? Esse é o que a gente tem que considerar aqui. Caso 34. Paciente do sexo masculino, 45 anos, técnico de informática e usuário de computador. Ele tem uma plano para longe, né? Não tem grau para longe, para perto ele tem J3, 0,62M. Tá? E com adição de 1,5 ele tem J1, 0,37. A pergunta aqui é, qual a melhor indicação de lentes? Visão simples, bifocal, multifocal, regressivo? O que vai trazer mais vantagem para esse paciente? Vamos comentar sobre cada um. Visão simples, vou deixar para o final. Bifocal é uma opção? É uma opção. Para longe ele não tem grau nenhum, mas para perto ele vai ter a visão, tem a divisória, não é uma lente muito bonita, mas é muito prática de usar. Se o paciente não consegue ficar mexendo nos óculos toda hora, é uma opção. Multifocais funcionam? Funcionam. Só para dar um passo atrás, os bifocais eles podem ser uma opção, mas são tão feios que não vale a pena, então fica aí como opção. Tá? Multifocais funcionam? Funcionam, só que para longe o paciente não precisa, o mundo dele é de médio e perto. Então, para ele usar para longe, ele não precisa de lentes, poderia até fazer isso aqui em cima dos óculos de perto. E para usar o computador, ele vai ter que usar a parte intermediária da adição, que vai gerar um desconforto ergonômico. Então, não é uma opção muito indicada, embora ele vá ter nitidez. Uma alternativa seriam lentes regressivas, o paciente vai ter a visão intermediária na parte de cima da lente, a visão de perto na parte de baixo, funciona bem. Outra é os óculos bifocais, porque para longe ele consegue enxergar bem, ele tem uma boa visão intermediária e ele vai ter a visão de leitura. Então, entre regressivos e visão simples, talvez ainda a visão simples seja melhor. Tá? Isso considerando a amplitude de foco para perto. Né? Então, o quanto que o paciente consegue, do ponto de visão dele de perto, relaxar a acomodação e ter visão de longe com o bifocal, por exemplo. Se eu dou uma adição muito potente, ele não consegue, a visão dele vai ficar limitada. Então, 1,5 ainda permite, com 0 de acomodação, enxergar na distância de 67 centímetros, que é o computador. Talvez ele nem precise tirar os óculos para usar o computador, pela amplitude de foco. A adição de 3, sem acomodação, ele vai no máximo a 33 centímetros. Então, para computador não é uma opção muito boa, já passa a ser mais vantagem usar umas lentes regressivas aqui. Caso 35, paciente de 55 anos, masculino, técnico de informática e usuário de computador. Mesma coisa, ele é plano para longe e tem uma adição de. Ele tem J5, né? E a adição de 2,5 ele vai a J1, 0,37.
Qual é a melhor indicação de lentes? Visão simples, bifocal, multifocal, regressivo para uso de perto e computador. Visão simples não vai funcionar, porque uma adição de 2,5 com zero de acomodação vai dar no máximo a nitidez a 40 centímetros, e o computador está além disso. Então não vai funcionar. Bifocal, mesma coisa, uma visão simples em duas partes, para longe ele nem precisa, está fora de cogitação. Multifocal funciona? Funciona, mas a posição intermediária, que é a do computador, está exatamente na metade do corredor progressivo, mais ou menos. Então ele vai ter que levantar o mento para conseguir enxergar ali na frente, o que vai gerar uma dificuldade de ergonomia. Aqui sim, as lentes regressivas são a primeira opção, que a parte de cima vai dar uma visão boa para longe, a parte de perto uma visão boa para perto. Tá? Então são as lentes ocupacionais ou regressivas, indicação clássica. Também por essa questão de amplitude de foco para perto, acomodação muito grande não deixa enxergar muito longe, o paciente fica míope. Caso 36, paciente de 55 anos, técnico informático, computador, já usa óculos de mais 3 para perto, comprou por aí. Ele tem um plano para longe e para perto ele é J5, 1M sem correção e com adição de 2,5 é 0,37M J1. Qual é a melhor indicação aqui de lentes? Visão simples, bifocal, multifocal, regressivos. Caso muito parecido com o caso 35, visão simples vai atrapalhar para o uso do computador, vai ficar bom para perto. Bifocal a mesma coisa. Multifocal vai funcionar com a diferença de que ele vai ter que usar a posição intermediária, o que não é tão ergonômico, talvez não seja a melhor opção. A opção de lentes regressivas. A questão toda aqui, se o paciente já usa mais 3, dificilmente a gente vai conseguir regredir a adição. E eu nem recomendo que se tente. Então, a única coisa aqui é que se ele já está usando por aí mais 3, eu passaria um regressivo com adição de mais 3 e era isso. Tá? Não reduzir a adição é justamente a mensagem aqui desse slide. Caso 37, paciente... Caso 37, paciente de 58 anos, ele era míope de 2,25, fez uma faco agora há pouco, alguns meses, agora está emétrope usando multifocais para perto. Ele usa muito computador no escritório, queixa de dores na nuca com seus óculos, depois de uma excelente cirurgia feita de catarata feita com outro colega. Ou seja, o colega acertou, a cirurgia ficou ótima, e você era só fazer os óculos e ainda errou. Como sair dessa, tá? Então, ele é plano para longe nos 2 olhos, adição de mais 3 para perto, usando multifocal, visão de 1,0. Tá? A refração dele é plano. O que fazer, como prescrever? Aqui a situação muito simples também. Um paciente usuário de computador que fez com a receita correta que você prescreveu, com adição de 3, ele fez óculos multifocais na ótica, não se adapta para o uso do computador pela visão intermediária que ele tem que usar e está colocando a culpa na receita dos óculos. Quando o correto aqui era já na receita ter indicado lentes regressivas para esse paciente poder enxergar bem no computador e bem de perto. Tá? E não deixar a cargo de uma ótica que a balconista vai vender um multifocal, porque não sabe qual é a profissão do paciente, porque não faz anamnese, porque ela tem seus outros interesses muitas vezes. Então faz parte do trabalho médico, da prescrição, da receita oftalmológica, da receita de lentes, orientar o paciente no sentido de qual é o melhor desenho de lente, qual é o melhor material, qual é o melhor tratamento para o paciente, mesmo que isso seja executado por outro profissional. A gente assumir a responsabilidade pelo resultado final da receita vai nos trazer muito mais credibilidade frente aos pacientes. E nesse caso aqui a gente vai ter argumentos para explicar por que ele não se adaptou apesar da receita estar correta. Então, o trabalho da conferência das lentes no paciente insatisfeito passa pela educação do paciente por todos os processos, que para isso a gente tem que conhecer. Tá? Então aqui a origem do problema é aumento elevado, ele está usando a posição intermediária para o computador, e isso vai gerar desconforto. Uma lente regressiva aqui também pode resolver. Tá bom? Então por hoje é isso. Um abração. Tchau, tchau.